Queridos irmãos, paz e graça, hoje nós continuamos a nossa jornada, o nosso aprofundamento a respeito desse grande homem de Deus, Abraão. Nós estamos no capítulo 18 de Gênesis, onde a palavra nos conta a respeito da acolhida que Abraão corajosamente fez àqueles homens que ali passavam. Nós já aprendemos que Abraão, ele tinha esse costume de poder olhar e observar o mundo em volta de si e ir além da simples expectativa daquilo que ele, na verdade, já estava vivendo. Abraão, nós aprendemos que ele tem um olhar cirúrgico diante das coisas, que ele não vive por si mesmo, mas vive vivendo em si para o outro, sendo um dom constante. E onde nós vimos então que nesse período ele constrói esse carvalho no meio do deserto, ele planta ou dorme debaixo desse carvalho perto da sua tenda, para poder estrategicamente ter alguém para poder convidar e fazer aliança. Nós vemos que o Senhor aparece para ele justamente nesse momento em que ele é capaz de acolher alguém. E é na acolhida, é na sensibilidade de olhar o cotidiano que Deus se manifesta a ele. E hoje, especificamente, nós iremos falar sobre a oferta da própria vida. Nós iremos falar sobre esse dom profundo que Abraão quis fazer como presente para aqueles homens que ali estavam. Então, Gênesis capítulo 18, versículo 6, continuando o nosso estudo, a palavra diz para nós assim, versículo 3, desculpa, diz assim: E disse então Abraão aos anjos: Meu Senhor, eu te peço, se encontrei graça aos teus olhos, não passe junto de teu servo sem te deteres. Traga-me um pouco de água e não passes junto de teu servo sem antes parar aqui. Traga-me um pouco de água e vos lavareis os pés e vos estendereis sobre a árvore. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passaste junto de vosso servo. E eles responderam: Faze, pois, como disseste. Por enquanto até aqui. Irmãos, preste atenção. Abraão não somente acolhe aqueles homens na sua casa ou no terreno da sua casa, mas ele pede para aqueles homens para eles estarem debaixo daquele carvalho, para poder descansar. E agora você pode imaginar, junto comigo você pode pensar, o que Abraão de fato vai fazer. Ele diz o seguinte: olha, sentem aqui, descansem debaixo do carvalho e eu vou lavar os pés de vocês. Então preste atenção. Você sabe muito bem, eu já expliquei isso para vocês várias vezes, que os pés só podia tocar nos pés de alguém daquele tempo do Oriente Médio quem tinha muita intimidade com aquela pessoa ou quem era escravo. Para você que já adquiriu o meu livro, O Segredo dos Anjos, o link vai estar aqui na descrição para você poder comprar. A um determinado momento eu falo sobre essa realidade quando eu conto sobre os serafins. Eu vou pegar o texto da história de Odisseia de Ulisses. Quando Ulisses volta da guerra, quando Ulisses volta da sua jornada, ele vai disfarçado para poder conquistar sua esposa de novo. E a sua escrava, uma escrava antiga, já velha, quando vai lavar os pés de Ulisses, percebe que ele tem uma cicatriz na sua coxa. E ela reconhece Ulisses, e Ulisses diz a ela de estar quieta. Veja, lavar os pés, colocar as mãos nos pés, só quem tem muita intimidade, até mesmo hoje é assim. Você não deixa qualquer um colocar a mão no seu pé, né? Os nossos pés são algo muito íntimo nosso.
Você não posta, por exemplo, os seus pés aqui nas redes sociais, porque é algo que não é para postar. Então, quando alguém lava os pés, quando algum peregrino chega e toca os pés, significa justamente, da parte do anfitrião daquela casa, um desejo profundo de entrar em relação com aquela pessoa. Mas existe algo mais profundo do que simplesmente essa coisa da intimidade. Existe algo mais profundo do que Abraão faz com esses senhores. Ele diz: eu vou lavar os pés de vocês, porque Abraão pensa que aqueles homens são simples peregrinos, como de costume, que passavam por ali, pelo fato que ele colocou sua tenda junto àquele carvalho, que ficava junto àquela rota de comércio, ou rota também de ligação entre a Mesopotâmia, para poder criar alianças com pessoas, acolhendo elas em casa. Então Abraão tem na sua cabeça, preste atenção, que aqueles 3 homens são, na verdade, 3 peregrinos. Então ele corre e lava os pés deles. Por que ele lava os pés? Ele lava os pés primeiro como sinal de hospitalidade. Existia um código naquele tempo que quando você fosse na casa de alguém, para o mundo judaico, você tinha que lavar os pés da pessoa antes dela entrar na sua casa. Primeiro, para purificar seus pés. Segundo, para não trazer pó lá de fora. De repente ela andou por lugares onde eram profanos. Então a ideia do judeu é justamente isso, que não traga pó aqui dentro, para minha casa. Depois nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Então Abraão, na verdade, ele lava os pés daqueles homens porque ele não quer que a sua casa seja profanada. Preste atenção, e isso nós aprendemos com algo assim, gente, profundo. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Peço desculpas de não ter dado a boa-vinda. Você que está aqui conosco pela primeira vez, que já está participando conosco aqui, seja do YouTube, seja também das minhas redes sociais, eu quero te dar as boas-vindas. E eu quero já pedir para você ativar o sininho de notificações, coloca aqui o seu joinha e compartilhe com os seus amigos, para que esse estudo, essa palavra, essa riqueza que nós estamos vivendo, possa alcançar mais corações. Abraão, ele de fato quer fazer da sua casa um santuário. Ele entendeu que o verdadeiro santuário, que o verdadeiro templo de Deus é a sua casa. Preste atenção. O templo, o tabernáculo, ele vai vir depois. Deus não exigiu de Abraão para construir um templo para ele. O que Deus pede a Abraão é que ele abra as portas de sua casa, para que ele possa habitar. Portanto, a casa de Abraão é o templo por excelência. E aqui a gente aprende algo profundo. A gente aprende que a nossa casa, depois, claramente, a casa do nosso coração, ela deve ser o lugar onde Deus habita, ela deve ser o lugar onde a gente convive com o Senhor, onde o Senhor se senta à mesa, onde eu cozinho para Ele, onde eu preparo a cama para Ele. No fundo, nós fazemos isso todos os dias, porque o Senhor está presente na nossa família, nos nossos filhos, no nosso esposo, nas nossas esposas, está presente em quem você cuida, da sua mãe, do seu pai. Então, de fato, você lava a roupa para o Senhor, você cozinha para o Senhor, você come com o Senhor todo o tempo na sua casa. Portanto, Deus, ele vai viver com Abraão, amém? Está conseguindo acompanhar? Legal, fico feliz. É profundo mesmo essa reflexão. E aí você vem aqui, vem comigo. Abraão, ele não quer que se traga pó que possa profanar a sua casa. E aí o Rabino Rashi, de novo eu indico esse livro para você poder estudar o Antigo Testamento, que são comentários bíblicos a respeito desses textos. Rashi, que foi um grande exegeta judaico, ele diz assim: lavem os seus pés. Abraão pensou que eles fossem nômades e que se prostram para o pó dos seus pés. Abraão era rigoroso em não permitir que se trouxesse idolatria para dentro da sua casa. Ao contrário de Ló, que não era rigoroso, porque lá em Sodoma e Gomorra, quando ele acolheu os
os anjos, ele fala assim: pernoitem primeiro e depois lavem os seus pés. Abraão faz ao contrário: lavem os pés de vocês primeiro e depois vocês sejam acolhidos. O que nos lembra esse gesto? Isso aqui nos lembra Jesus, nosso Senhor, lá no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, nos Sinóticos, quando ele envia os seus discípulos 2 a 2 para poder evangelizar. E aí o Senhor diz assim: quando você chegar numa casa e aquela casa te acolher, você vai dizer paz a essa casa, e a paz de Deus descerá sobre ela. Mas, se aquela casa não te acolher, você sacode a poeira dos seus pés e você diga: eu não quero levar o pó dessa casa, que não é de bênção, para outros lugares. Portanto, Jesus está fazendo também referência a esse costume que se tinha de poder lavar os pés, para que o pó da idolatria, o pó do egoísmo, o pó até mesmo do pecado da impureza, não entrasse dentro de casa. Isso aqui tem um simbolismo muito grande. Quando Nosso Senhor fala para Pedro e para os discípulos que ele precisa de lavar os pés dos discípulos, ele está dizendo o seguinte: você não pode entrar na minha casa sem antes você lavar os seus pés. Portanto, lavar os pés, que é serviço, intimidade, relacionamento profundo, ser servo uns dos outros, é o requisito básico para que você entre no reino dos céus, entre na tenda de Deus. Ora, ao mesmo tempo aqui, Abraão está dizendo: eu vou lavar os pés de vocês, vocês vão descansar da viagem, e enquanto vocês descansam, eu irei preparar para vocês um pouco de comida. E aí, ele diz: traga-se então um pouco de água e vos lavareis os pés e vos estendereis sobre a árvore. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração antes de ir. Então veja, Abraão lava os pés. E nesse inteirinho em que ele está lavando os pés, eu fico sempre maravilhado, porque ele manda os seus servos prepararem a comida. E eu fico pensando sempre o que Abraão, naquele momento, ele ficou conversando com aqueles 3 homens. Nós vamos depois ouvir a conversa mais para frente. Mas é lindo. Abraão não somente caminhou com Deus, mas ele lavou os pés de Deus. Veja, escute, olha isso aqui, que profundo. Deus, quando encontra Abraão, Abraão lava os pés de Deus e prepara um banquete para aqueles homens, para eles poderem se deleitar. Mata aí uma novilha, prepara o pão, faz com que eles possam beber vinho e tudo mais. O que Jesus faz na última ceia? Nosso Senhor faz a mesma coisa, só que ao contrário. Se Abraão lavou os pés de Deus, agora Deus lava os pés dos filhos de Abraão. Se Abraão deu de comer a Deus, agora Deus que se dá como alimento para os filhos de Abraão viverem eternamente. Se Abraão disse para eles descansarem, Jesus vai dizer: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, porque eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Você entende então que nós não podemos, como dizia São Jerônimo, ler o Novo Testamento sem conhecer o Velho, e por isso que a minha proposta é de nós irmos de Gênesis ao Apocalipse, para podermos juntos adentrarmos nesse mistério, cada vez mais dessa graça, desse Deus poderoso, desse Deus misericordioso e maravilhoso, que sela com a gente uma aliança. Portanto, a oferta da própria vida é muito mais do que simplesmente oferecer algo. Porque Deus nunca vai receber, Ele não recebe a tua oferta. Ele não recebe o pão que você apresenta, o vinho que você apresenta na missa, que o sacerdote depois vai apresentar a Deus e vai se tornar pão e vinho da nossa salvação. O Senhor não apresenta, Ele não recebe os novilhos e também as ovelhas gordas. Não, Ele recebe o quê? O que o Senhor recebe? O Senhor recebe o ofertante. Ele não recebe a oferta, Ele recebe o ofertante. Ele recebe você. É você que é transformado na Santa Missa através dos dons eucarísticos e dos sacramentos.
É você que passa da morte à vida, porque o objetivo, o objetivo e o destinatário da missão trinitária, da missão salvífica de Deus é você, não é as coisas. Está entendendo? Está compreendendo então que quando Nosso Senhor diz que eu estive com fome e me deste de comer, que vai ser esse julgamento sobre o amor, Nosso Senhor está dizendo justamente isso. Você teve a capacidade de me reconhecer no meio a viajantes, a mendigos, a desconhecidos e me ofereceu algo que pudesse dar o sustento para a caminhada. Abraão, ele diz, eu vou trazer para vocês um pedaço de pão para que vocês continuem o caminho de vocês, para irdes mais longe. Essa palavra para irdes mais longe é algo profundo. Nós aprendemos com Abraão que Abraão ele quer com que as pessoas que passam pela vida dele possam ir mais longe, possam ser abençoadas. Veja, o princípio da inveja, a inveja na verdade o que é? É não se alegrar com a promoção, com o dom do outro. E o invejoso é aquele que se entristece se o outro vai longe. Veja, Abraão é o contrário disso e a palavra hoje nos ensina a poder abençoar aqueles que estão na nossa casa e na nossa vida e torcer. Veja, se alguém passou num concurso, se alguém passou num vestibular, se alguém entrou num trabalho, torça por aquela pessoa, ore por ela, peça a Deus de poder abrir mais portas, de poder derramar sobre a vida dela todas as bênçãos. Ser uma bênção na vida de alguém, meus irmãos, é ser, de alguma forma, um pedaço do céu na terra, porque Deus desce. A generosidade e a bondade de Abraão fez com que Deus descesse do céu e se assentasse com ele naquele lugar, aonde todas as tardes, todos os dias, no maior calor do dia, Abraão se assentava para poder ver quem sentava com ele. Ele convidava os desconhecidos para estar com ele. Naquele dia, Deus disse, descerei dos céus e cearei com Abraão, porque ele tem a capacidade de olhar e transcender o seu olhar para além, porque ele deseja que o outro prospere, que o outro dê certo, que o outro seja abençoado. Eu vou te entregar um pedaço de pão para que você vá mais longe. Veja, ofertar a Deus é dar a Deus o que você é. E nunca é sobre o que você tem. Porque é o mesmo Deus que recebe a oferta do milionário, do multimilionário, ele recebe da viúva que tem só uma moedinha para deitar no cofre do templo. O mesmo Deus que recebe o animal cevado em sacrifício é o mesmo Deus que recebe o par de rolinhas dos pobres nos sacrifícios judaicos. Que você se lembra, São José e Nossa Senhora apresentou um par de rolinhas na apresentação de Jesus no templo, porque eram pobres. Não é a oferta, não é a quantidade, mas o quanto o teu coração está disposto a falar para Deus que você deseja que Ele habite a sua vida. Abraão lavou os pés de Deus e Deus um dia lavou os pés dos seus descendentes em Jesus Cristo nosso Senhor. E aí Jesus fala assim, eu vou preparar para vocês um lugar, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Para isso, para você morar, você tem que purificar os seus pés. Você tem que crescer em intimidade, amizade, relacionamento com Deus. Então, a história de Abraão, o ensinamento de Abraão é algo poderoso. Ele nos ensina o tempo inteiro, Abraão nos ensina o tempo inteiro, que nós necessitamos e temos que ter um coração sensível, um coração atento às necessidades daqueles que se apresentam diante de nós. Nunca vire olhar para quem passa diante de você e pede ajuda. Seja generoso, seja dócil, seja uma pessoa gentil. Se você não tiver nada, dê pelo menos um bom dia. Dê atenção. O pobre é a visita de Deus na nossa vida. Portanto, meus irmãos,
nesse dia de hoje, eu quero pedir a Deus para que Ele possa entrar em nossas casas e abençoar a nossa vida de uma maneira como nós nunca experimentamos em todo esse tempo. Eu quero orar por você. Eu quero rezar por você que tem vivido dias maus, dias difíceis. Coloque as suas intenções agora. Escreva. E vai dizendo para Deus o quanto que você deseja que Ele possa habitar a tua casa. Senhor Deus, eu quero te pedir que assim como os anjos que o Senhor enviou e que o Senhor estava no meio deles para poder falar com Abraão, que o Senhor possa purificar os nossos pés. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, a certeza da Tua presença. Deus, nós te pedimos, ajudai-nos. Derrame sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, um coração desejoso de Te encontrar cada vez mais. Recebe a nossa vida, assim como nós nos encontramos hoje. Sele conosco uma aliança, como o Senhor selou com Abraão. E dê-nos a certeza da Sua presença, que não nos abandona jamais. E nós queremos apresentar, eu quero que você, nesse momento, onde você estiver, apresente os seus pés, balance os seus pés. Se você estiver sentado, se você estiver em pé, mostre os seus pés para Deus e diga: lave os meus pés, Senhor. Purifica os meus pés de toda idolatria. Purifica, Senhor, a minha alma, o meu coração, para que eu possa entrar em relacionamento com você. Se achegue, se assente a casa. Faça com que a nossa casa, Senhor, seja uma extensão da Tua vida, da Tua casa em nossas casas. E eu quero fazer uma oração com você, pedindo a Deus para que o Senhor possa abençoar a sua vida, para que o Senhor possa enviar os seus anjos. Que o Senhor envie um anjo e ordene a eles para te guardar em todos os caminhos. Que as mãos deles estejam sobre você, para que os teus pés não tropecem em uma pedra. O Senhor te libertará, Ele te porá a seguro, porque você conheceu o seu nome. E o Senhor diz: Ele me invocará e eu darei a resposta, e na angústia eu estarei contigo. Eu te libertarei e te renderei glorioso e te darei longos dias sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, sem fim. Amém. Gente, que poderoso estudar os textos bíblicos. Como é poderoso, como alimenta, né, a nossa alma, quando a gente, com pequenos detalhes. Veja, nós fizemos já 2 aulas e estamos ainda entre o versículo 1 e o versículo 7. Tipo, tem muita coisa aqui para ser revelada, para poder falar para nós. Portanto, eu quero dizer a você, compartilhe, sabe? Mande isso para mais pessoas. Mande para os seus canais. Pega o link aqui, tem como você ter essa flechinha aqui embaixo, bem aqui embaixo. Você clica em cima, tem como você copiar. Eu quero que você compartilhe no teu Facebook, no teu Instagram. Tira um print aqui da tela, coloca nos stories. Mas, sobretudo, mande para todos os grupos de WhatsApp que você tem esse estudo bíblico. Porque esse estudo bíblico, ele deseja, e é vontade de Deus, ser para nós um alimento cotidiano durante a semana, de segunda a sexta-feira, para que nós possamos conviver e viver todos os dias com o Senhor. Então, se te tocou esse estudo, eu te peço, faz essa caridade com quem ainda não conhece a palavra. Mande, compartilhe, mande para todo mundo, porque eu tenho certeza que nosso Senhor
te dará a vitória e se fará conhecido por você. Deus te abençoe imensamente. Estamos unidos no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero de segundas às sextas-feiras, 12h12, aqui no meu canal do YouTube. Um abraço.